Eu particularmente gosto muito quando a palavra de Deus ela traz alguns contrastes. E nesta manhã nós estamos diante de um desses contrastes. Entre um ser com o Espírito Santo de Deus e um outro que infelizmente estava sem ele. E a Bíblia ela coloca esses contrastes, essas comparações propositalmente, de forma que nós consigamos enxergar a diferença e possamos tomar uma atitude, um comportamento, uma decisão melhor. E nesse contraste aqui, inicial entre Davi e Saul, nós podemos nos aproveitar muitos ensinamentos. E nesse tempo que nós estamos atravessando, traga as devidas proporções, tempos de dificuldade, tempos de sinais, onde nós estamos vendo muita coisa acontecer no mundo, a mudança social, a mudança comportamental. A gente consegue ver claramente que existem situações muito além da nossa compreensão agindo no mundo, influências tanto do lado de Deus quanto do outro lado. Isso é muito claro no nosso tempo e isso requer de nós um posicionamento. E a palavra de Deus ela traz esse contraste para que nós consigamos enxergar melhor todas essas circunstâncias. Porque Davi, acostumado a buscar o Senhor, Salmo 23 vai dizer isso: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está lá junto com as ovelhas, como um pastor, entendendo o lugar de ovelha na qual o pastor cuida, o qual o pastor zela, o cuidado de Deus com ele, e ele, sabendo que não tinha outro além do Senhor para com ele, então ele exalta a Deus. Ele sabia muito bem se colocar nesse lugar, e nessa busca ao Senhor, ele está ali se enchendo de Deus. E do outro lado, Saul, que Deus tinha levantado como rei da nação, que colocou no coração fazer aquilo que era contrário à ordenação do Senhor, entristecendo o Senhor, deliberadamente fazendo aquilo que não era para ser feito. Então o Espírito do Senhor que estava sobre ele se afasta dele. Quem conhece a história sabe muito bem o que daí se sucedeu. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem hoje nesse contraste e pensassem também em sua própria vida, nessa advertência que vem do Senhor para nós nesse tempo, de como nós devemos estar vigilantes e agradecidos por termos o Senhor na nossa vida. Então ele começa aqui trazendo essa passagem na qual Saul, como diz aqui, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Meus amados irmãos, não há nada tão pior do que quando Deus nos entrega a nossa própria mercê. Quando Deus sai de cena da nossa vida e nos entrega ao curso de nossa vontade. É interessante que esse comportamento é muito realçado nesse tempo. As pessoas vivem não querendo levar em consideração o que o Senhor tem, a palavra de Deus, o pensamento de Deus, é cada um querendo fazer a sua vontade. E Deus é tão misericordioso que mesmo assim Ele vem falando conosco, Ele se manifesta, Ele dá um sinal, Ele luta para que nós venhamos acordar. Mas o ser humano endurecido, fechando cada vez mais o seu coração, conscientemente ele continua vivendo na contramão. Chega a um ponto que Deus, não que cansa, mas porque Deus entrega. E nesse estágio de entrega, meus amados irmãos, é uma destruição total. Porque só há um que pode nos aconselhar, só há um que pode nos guardar, só há um que pode nos direcionar, e esse é Deus. E se ele sai de cena, nos tornamos um veículo desgovernado. E foi o que aconteceu com Saul. Saul lutou, Deus lutou, mandando Samuel, dando ordens específicas para ele, mas mesmo assim, ele quis fazer a vontade dele, fez aquilo que não era da vontade do Senhor. Então o Espírito Santo, que se apoderou dele,
para capacitá-lo para ser rei, para estar à frente de Israel, dando-lhe condições de direção, ele se afasta. Naquele tempo, não havia entendimento de dualidade. Para o judeu antigo, Deus era aquele que fazia o bem e ele que permitia o mal. Então eles colocavam, não o autor do mal, mas que permitia o mal. E é de uma forma racional. Se Deus é aquele que tem todo o poder, que pode fazer tudo o que quer, então se Ele permite, se o mal nos alcança, então é porque Ele permite. Esse era o pensamento do judeu mais antigo. A dualidade veio um pouco depois. Então, o texto vai dizer, o Espírito do Senhor se afastou de Davi. E da parte deste, do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Meus amados irmãos, é uma verdade que a Bíblia ela vai dizer de Gênesis e Apocalipse. Jesus também vai dizer isso em sua parábola. Quando o espírito mau ele sai, ele pensa, vou voltar para minha casa. Se tiver vazia, ele volta e traz consigo 7 piores. O que Deus quer dizer? Deus quer dizer com isso? A casa vai ser comandada por alguém. Vazia ela nunca ficará. Alguém será a influência maior na nossa vida. E à medida que o Espírito do Senhor se afasta, um outro Espírito entra. É interessante o seguinte, quando o Espírito do Senhor se afasta, também se afastam a direção, também se afasta toda a bondade, também se afasta tudo aquilo que é de melhor. E quando o espírito maligno entra, ele traz consigo tudo aquilo que é de pior. Esse é o contraste. É isso que nós precisamos olhar nesse tempo. O Espírito de Deus em nós é que nos direciona a algo bom. O Espírito Santo de Deus em nós é aquilo que nos leva ao melhor da parte de Deus. O Espírito Santo dentro de nós é aquele que nos coloca numa condição muito melhor nesse tempo. Triste é ver que as pessoas escolhem intencionalmente o lado oposto e acabam tendo uma vida totalmente atormentada por causa de sua escolha. O que eu quero aqui que os irmãos pensem é o seguinte: como nós devemos ser gratos a Deus por termos o seu Espírito, como nós devemos ser gratos a Deus por andar na sua presença, pois Ele tem nos direcionado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos levado a um caminho melhor, como um bom pastor, a pastos verdejantes. Louvado seja Deus pelo seu Espírito. E isso tem que nos levar a uma consciência de que nós precisamos valorizar e buscar o Senhor ainda mais, para que tenhamos muito mais da parte dele. Triste realidade é daqueles que têm como influência maior na sua vida não o Espírito Santo, mas o outro lado que é atormentado. E Saul ficou de fato muito atormentado. Ele no começo quis fazer as coisas da sua forma e maneira. E que isso resultou? Atormentação, perturbação. E mudou essa fórmula? Não mudou. À medida que nós vamos caminhando com a nossa força do braço, à medida que nós somos influenciados pelo mal e por aquilo que está no mundo pairando aí, também nos levará a uma vida de perturbação, tormento. Esse era o quadro. Como esse é o quadro de muita gente. E os servos de Saul, vendo isso, tentam buscar uma solução. É interessante, porque se nós fizermos um paralelo para esse tempo, a gente vai conseguir encontrar sinônimos muito perfeitos. Porque eles veem Saul atormentado, como também a gente vê pessoas atormentadas. E às vezes fica até notório que o tormento é por alguma coisa espiritual. Começamos a tentar achar uma saída para resolver o problema. Então os servos de Davi, de Saul, lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta.
Estamos vendo que algo ruim pairando sobre você, algo ruim que está aí na sua vida. E Deus permitiu por quê? Porque Ele se afastou. Ele se afastou. Meus amados irmãos, se Deus está na sua vida, se Ele está tomando conta da sua vida, a palavra de Deus se cumpre. Ninguém poderá impedir o agir dele sobre você. Ninguém poderá te tomar. Ninguém poderá levar você a um caminho de desgraça, porque Deus está ali. Eles viram. O espírito do mal está se apoderando de você e está te atormentando. Qual é a saída? Manda, pois, o Senhor, nosso Senhor, buscar alguém que saiba tocar, para que você sinta-se aliviado. Eu não quero entrar aqui na questão musical. Não é esse o tema aqui. Você percebe que o que ouvimos tem importância. A música tem importância, sim. A melodia tem importância, sim. Não é o caso aqui. Mas eu quero traçar o seguinte. A estratégia que esses servos colocaram diante dele para resolver o problema. Como é hoje. Vai naquela igreja do poder, daquela oração forte, que vai descarregar o mal na sua vida, ou faça isso, aquilo ali, ou faça aquela outra coisa, que vai resolver. Mas você consegue perceber aqui que a ideia ela é paliativa, como é também. Quem já teve experiências com situações assim, sabe muito bem que não é uma oração forte que resolve, que expulsa o mal. O que expulsa o mal é a entrada do Espírito de Deus, e não uma oração de alguém. O que um comentarista inglês, Matthew Henry, vai falar é interessante. Os colegas de Saul, os seus subordinados, trouxeram uma situação paliativa, mas eles poderiam ter dado um conselho melhor. Meu Senhor, vamos chamar Samuel para que tu se humilhe diante do Senhor, para que tu peça perdão, para que Ele dê uma direção, para que a gente mude isso. Qual seria a orientação melhor? Vamos buscar o arrependimento, vamos buscar aquilo que de fato resolva, e não um paliativo. As pessoas hoje também agem assim, acham que Deus é uma varinha de condom, um instrumento para aliviar rapidamente o seu problema. Alguém vai orar e vai resolver. Não, é se converter verdadeiramente. É buscar o Senhor verdadeiramente, é que o Espírito Santo dele entre verdadeiramente. Foram buscar um paliativo. Vamos para alguém que toque, que dedile, e o meu Senhor se ache melhor. E a ideia foi muito legal, até porque assim é com a gente. É muito, para mim e para você, é muito mais fácil paliativo. Vou lá naquela campanha. A campanha, alguém vai botar meu nome lá, vai botar a mão sobre mim, vou me sentir aliviado. A gente sempre tem a tendência do atalho, como aqui. Quem conhece a história sabe que Davi foi chamado para poder acalmar, amansar a fera, mas não resolveu o problema dessa atormentação. Conosco não é diferente. A solução do problema não são os atalhos. A solução do problema não são os paliativos. A solução do problema é arrepender-se e voltar-se para Deus. O que aqueles servos deveriam propor a Saul é: meu Senhor, vamos buscar a amizade de Deus, vamos interromper essa guerra contra Deus, vamos nos submeter à vontade dele como aquele que realmente merece toda a nossa dedicação, rendição e humilhação. Vamos buscar um paliativo? Vamos. Alguém disse: olha, meu Senhor, eu conheço alguém. Um dos filhos de Jessé, tem um homem lá, interessante, que o escritor vai trazendo características de Davi, isso também vai realçando contrastes, que tem um moço lá, do Belemita, filho de Jessé. Ele sabe tocar, ele é forte, ele é valente, é homem de guerra, está virando garoto. Tinha ido para a guerra nenhuma. Talvez ele está realçando, já mostrando o que ele seria, mas a ideia é de mostrar como ele seria diferente de Saul. E onde estava essa diferença? Não era porque ele era bonito, de boa aparência, ou sisudo de palavras. A diferença era que o Senhor é com ele. Essa é a diferença.
A diferença é o Espírito Santo de Deus em nós. Essa é a diferença. Mas ele está dizendo, tem esse homem lá, que ele é tudo isso, é de boa aparência, o Senhor é com ele. Meus amados irmãos, é busca. Isso não tem nada a ver com denominação, com igreja, num passado como esse. É com o entendimento de que nós devemos buscar o Senhor, para sermos influenciados pelo Senhor, para sermos guardados pelo Senhor, para estarmos com o Senhor. É interessante o termo aqui, esse termo ele tem que entrar em nós, porque a gente pode vir aqui, ou qualquer outro lugar, podemos buscar uma comunidade de fé, podemos estar em inúmeras coisas, fazermos inúmeras coisas, tá bom. Mas o que a fala aqui é que eu tenho que olhar e ver. Não era Davi que era com o Senhor. O Senhor era com ele. O Senhor é contigo. O Senhor tem que ser comigo. Como isso acontece do Senhor ser comigo? É eu estar rendido. É eu buscar obedecer à vontade dele. É eu buscá-lo incessantemente o máximo que eu puder. É eu estar alinhado à vontade dele. O Senhor será comigo é quando eu deixo de intencionalmente fazer aquilo que aborrece a ele. Agora, intencionalmente eu fazer aquilo que agrada a ele. Senhor, eu estou fazendo aqui o que a tua palavra diz que é para fazer. E a grande maioria, esmagadora maioria das vezes, você vai fazer aquilo que a palavra manda fazer, que é contrário ao que você quer fazer. É contrário à tua vontade, é contrário à minha vontade, porque a nossa natureza é contrária às coisas de Deus. Mas você conscientemente, eu conscientemente decido, eu farei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Agora o Senhor passa a ser comigo, porque se identifica com isso. Essas eram o contraste de Davi. O Senhor é com ele. Saul manda chamar, vai lá chamar então esse jovem. Jessé ouve isso, prepara lá o presente, monta o presente, despacha o presente com Davi. E nesse começo Davi estava lá diante de Saul. Saul o amou muito, tornou ele seu escudeiro, seu pajem de armas. E Saul manda lá falar com o pai: ó, Jessé, por favor, deixa Davi comigo, porque ele é muito útil, é alguém que me afeiçoei, deixa ele ficar aqui comigo. E vai dizer no último versículo: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, olha, aquele paliativo que procuraram, como as pessoas estão procurando hoje paliativo, o que resolve mais rápido o meu problema? Meu irmão, não é aquilo que resolve rápido o seu problema, é aquilo que resolve o problema. O que resolve o problema dessa atormentação, dessa perturbação, é deixarmos de sermos guiados pelo espírito mau e começarmos a recebermos a instrução do Senhor. Sermos guiados pelo Espírito do Senhor. E isso vai mudar a nossa vida. O paliativo é rápido até demais. Talvez seja esse o caso. Tem muita gente viciada até em igreja. Vai para a igreja, recebe um alívio rápido. Alguém me orou, alguém botou a mão sobre mim. Sai dali, tormenta de novo. Vai no dia seguinte, alguém me orou. E fica esse ciclo que nunca interrompe. Não era alguém tocar a harpa, era ele se arrepender, era ele buscar a amizade por Deus, era ele tocar. O Espírito vinha, Davi tomava a harpa, dedilhava, então Saul se sentia aliviado, se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O último contraste que eu gostaria que os irmãos pudessem pensar é o seguinte: existia alguém perturbado
e alguém que ajudava a aliviar a perturbação. O perturbado sendo guiado pelo espírito maligno e aquele que ajudava sendo cheio do Senhor. Às vezes também é a mesma coisa na nossa realidade. Deus coloca pessoas para nos levar para Ele, nos levar ao caminho certo, e às vezes fechamos o nosso coração. Ou nos colocando cada um de um lado, você vai ser aquele cheio de Deus que ajuda outros a sair da perturbação, ou vai continuar sendo aquele que está sendo perturbado. E essa palavra atormentado, você pega, é o sentido de alguém que sofria um ataque feroz a ponto de ficar sobressaltado. Saul perdia a consciência, revirava os olhos, espumava. Não. O que Saul fazia? Se enraivecia, queria matar, ficava cheio de inquietação e medo. Os inimigos estão aí querendo me pegar. Aí hoje as pessoas estão ansiosas, medrosas, cheias de síndromes, cheias de assombros, porque não tem a certeza de quem é com elas, porque não tem a força de quem é com elas, porque não anda com aquele que tem todo o poder. Estão fragilizadas, porque a influência é frágil, porque a influência é destrutiva. Por isso eu volto a dizer, nós temos que louvar ao Senhor todo dia, por termos a direção que vem dele, por termos o Espírito Santo dele, por não sermos guiados por vistas, mas sermos guiados pelo Senhor, por poder, mesmo diante de tanta fragilidade, poder falar: eu quero me render à vontade dele, para que ele seja comigo. E se o Senhor é comigo, não tem mal que chegue perto. Se o Senhor é comigo, o mal não me atormenta. Se o Senhor é comigo, eu tenho paz. Que o Senhor seja conosco, meus irmãos, e que possamos buscá-lo cada vez mais, cada vez com mais força, porque é o que requer nesse tempo de dificuldade, tempo final, em que temos que buscar o Senhor o máximo que a gente puder, porque Ele está voltando. Nós não podemos ficar aí sendo levados, como infelizmente tem acontecido. Deus saiu, o juízo se implantou. Acho que Deus venha permanecer e continuar nos levando a esses passos verdejantes, nos guiando na sua luz. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor